Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Exército do Deus vivo, paz seja convosco. Você poderá dizer exército do Deus vivo, se é uma live, se a igreja apenas tem a produção e a equipe de louvor. Não, meus queridos, esse local está repleto de anjos. Tem anjos subindo e descendo neste lugar. E o próprio Filho de Deus está aqui, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio delas. Nós, na verdade, estamos separados fisicamente. É uma live, mas unidos no mesmo Espírito. A sua casa é a sua primeira igreja. E aonde você estiver participando do louvor, da mensagem, das orações, cultuando a Deus, não à distância. Então, na verdade, nós estamos realmente unidos no nome precioso de Jesus Cristo. E nesse período de restrição, nesse período que nós somos submissos às autoridades, a igreja é você. A igreja não fecha. Amém? Graças a Deus que isto aconteceu não na época em que nós nos sentiríamos impossibilitados, na época analógica, mas está acontecendo na época digital. Então a palavra de Deus continua livre, através da live, está alcançando você. E enquanto nós estivermos aqui, dando continuidade, esse Deus que desde o princípio já abriu as comportas divinas, já derramou o seu poder e continua derramando, Ele está te alcançando aonde quer que você esteja. E se você tem um ente querido, numa terra distante, leva o pensamento para Deus onipotente, e Ele vai estar presente, onipresente também. Louvado seja Deus. Eu gostaria de falar essa passagem que muito me emociona, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 24. Aqui Jesus faz uma narrativa, uma demonstração do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Aqui diz 7:24 de Marcos: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus estava cansado, ele orava nas madrugadas, ele orava no nascer, no amanhecer, no anoitecer. Ele estava sempre pregando pelas aldeias, campos, montes, valados, abrindo os olhos dos cegos, soltando as línguas dos mudos, concedendo audições aos surdos, limpando leprosos, ressuscitando mortos, salvando, curando, e a multidão o acompanhava. Todos queriam estar perto dele. Emanava cura, emanava poder, emanava libertação. Então, meus queridos, era difícil para ele descansar. Ele dizia: as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E agora, bastante cansado, ele entrou naquela casa e não queria que ninguém o soubesse. Ele precisava de um descanso, porque ele tinha sede, fome, frio, calor. Então ele precisava. Mas, mesmo naquela casa, uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, um espírito maligno que estava destruindo. No versículo 25 diz: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Ela se prostrou nos pés do Senhor. E prostrada, esta mulher, sentindo a própria dor da filha, aquele sofrimento, essa mulher, ela era grega cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. A mãe queria ver a sua filha totalmente libertada. E ela estava agora prostrada diante de Jesus. Mas Jesus põe a fé dela
em prova. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Conforme foi dito agora mesmo no louvor, ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas da vontade do Pai. Ele veio para o seu povo, então ele achava que a primeira bênção deveria ser dada aos judeus. E aquela mulher não era judia, aquela mulher era Ciro-fenícia. Então Jesus testa a fé daquela mulher. Olha um contraste, Jesus dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Jesus mandava chamar, e agora aquela mulher vem, e Jesus lhe dá uma resposta dura, áspera: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha o nível que Deus colocou, através de Jesus, o nível que foi colocado naquela mulher. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Colocou no nível de uma cachorra, para ver a fé dela. Aquela mulher podia virar as costas: larguei tudo, larguei minha filha, para outros cuidarem, e venham à tua procura, e o Senhor me dá uma resposta dessa, colocando num nível tão baixo. Não é lícito pegar o pão dos judeus e dar aos gentios, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela usou de uma sensibilidade tão grande, ela disse: é verdade, Senhor, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem da sobra, das migalhas que caem da mesa dos filhos. Quando esta mulher falou esta palavra, ela venceu o seu teste de fé, de paciência, de soberania, mostrando uma sensibilidade tão grande. Na hora Jesus disse: mulher, por causa desta tua palavra, vai, o demônio já deixou a sua filha. Por causa desta tua palavra, vai, a tua filha está liberta. Olha o que ele disse. Quando ela disse no versículo 28, ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. 29, então ele disse: por esta palavra vai, por esta tua palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. 30, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Olha o poder da palavra, irmãos. O que é que você tem falado? Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se você está procedendo desta maneira, a vitória é tua, independente de quaisquer circunstância. Você não pode esmorecer a sua fé. Aquela mulher humilhou-se diante de Jesus. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aquela mulher foi sábia. Agora tem cristão que diz: não posso, não consegue, já era, é o fim, não dá certo. Então a palavra que esta pessoa está trazendo, essa palavra negativa, esta falta de fé, às vezes com rebeldia, com ódio no coração, vem trazer a sua própria destruição. Aquela mulher se humilhou, embora Jesus lhe tenha dado um tratamento severo. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas, das sobras que caem. Isto é,
a bênção que vai sobrar dos filhos, eu quero. E Jesus disse, por esta tua palavra, olha o mundo espiritual, irmão, por esta tua palavra o demônio saiu, o demônio perdeu a autoridade, por esta tua palavra. Existe um tipo de oração que você está desesperado, você levanta as suas mãos ou no monte, ou em casa, ou na igreja, ou numa vigília, e você ora a plenos pulmões, você clama, você ora, Deus está ouvindo. E existe aquela oração inaudível, que ninguém está ouvindo, você está sussurrando, com seus lábios trêmulos, mas o Senhor está ouvindo. E existe aquele clamor que é em forma de gemido. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes você está numa circunstância que nem gemer mais tem força. As lágrimas rolam, mas Ele entende a linguagem, a mensagem de uma lágrima. Olhando para Ele, alvo da soberana vocação, autor e consumador da fé, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes com a tentação dará também o escape. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Ele prometeu estar comigo, com você, conosco. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio delas, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nenhuma oração é perdida, nenhum gemido, nenhuma lágrima, nenhuma oração inaudível, nenhuma oração em voz alta, nenhum clamor, nada se desperdiça no mundo espiritual. O Senhor recebe de uma forma toda especial. O que nós não podemos, irmãos, é deixar de orar. Lendo um grande livro que fala profundamente, o escritor nos mostra a falta de oração. Muitos falta de oração é negligência. Não é só negligência. Falta de oração é um apetite espiritual, a pessoa perdeu a fome do Senhor. Não. Falta de oração é perda de visão. Não. Falta de oração é pecado. Mas aonde diz na Bíblia, Deus chama de pecado? Em 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 23, Samuel disse, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Não orar é desobedecer. Não orar é viver na desobediência. Os pais têm que orar pelos seus filhos. Têm que orar pelos seus filhos. Cercá-los com muralhas de fogo. Pedir a cobertura do sangue de Jesus. Orar por todos e orar individualmente. Se preocupando com o futuro de cada um deles. Se preocupando com as lutas e as adversidades. Os problemas e as vicissitudes que ainda vão surgir. Com pandemia, sem pandemia, com risco ou sem risco. Quando a fome, o desemprego, as doenças incuráveis. Quando o mundo caminha a passos largos para a perdição e para o inferno. Quando não dá para garantir nada. A nossa garantia é a nossa fé no Senhor, que deve estar firmada, balizada, estruturada, olhando para Ele, alvo da soberana vocação, autor e consumador da fé. E as igrejas vão permanecer fechadas por um tempo, mas o céu continua aberto. As ruas, em determinados dias, não poderão transitar, mas na sua casa, aonde você estiver, nada pode impedir a tua vida de oração, de intercessão, pela sua família, que é o maior tesouro, também por todos os pastores, orando por homens, mulheres, jovens, adolescentes, juniores, crianças, idosos, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado de São Paulo, orando pelo Brasil e orando pelo planeta Terra. Só Deus
nada mais além de Deus. Já foi provado que todos os tipos de esquemas e esforços sobrenaturais das maiores potências e capacidades não conseguiram deter e diminuir esta praga, esta pandemia do coronavírus. Só Deus, isto nos mostra no mesmo nível. Não tem ninguém mais importante. Isso nos humilha e é o que Deus quer. João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Vai chegar uma hora em que todos clamarão e pedirão misericórdia, porque muitos são insensíveis. Ninguém liga para os que estão morrendo, desde que não sejam os seus mortos. Mas, meu querido, vamos olhar para Ele. Ele é o Deus do impossível. Ele controla os céus, a terra, o mar, o universo, as galáxias, os anjos, os arcanjos, querubins e serafins. Ele criou tudo. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Olhemos para Ele, irmãos, e dobre os seus joelhos e ora na sua casa. Não orar é pecar, não orar é viver na desobediência. Samuel disse: longe de mim esteja pecar contra o Senhor. De que forma? Deixando de orar por vocês. É na madrugada ou na hora que Deus tocar no teu coração. Ora pelos seus, ora pelas igrejas de Cristo, ora pelas lideranças, aliançados com Deus e uns com os outros. Vamos prosseguir, olhando para o alvo da soberana vocação, autor e consumador da fé. Quando esta praga dá uma melhorada, as igrejas se abrirão e o louvor do povo vai sacudir e vai chegar até o trono da graça. Eu quero orar por vocês agora. Curva a sua fronte. Se você tem alguém que está num hospital ou alguém que está precisando, você leva o pensamento. E lembre-se, todos os que estão curtindo, todos os que estão colocando os seus nomes, não só curtindo, colocando os seus nomes. Alguns dizem: pastor, ora por mim, ora pela minha filha, ora pelo meu marido. Estão colocando aquela relação, eu, com as mãos colocadas em cima da relação de nomes, eu estou orando a Deus, e Deus vai te alcançar aonde quer que esteja.